antes. Eu ouvi um livro. Eu estou produzindo um livro que é o compilado de vários dos meus textos encadeados numa ordem que eu acredito que faça sentido, numa ordem lógica. Cara, isso vai estar pronto em setembro, assim. Que legal, Leta, que projeto bacana. Eu não consigo deixar de associar ao livro do Gladstein, né? Que foi o Cheque os Seus Privilégios Financeiros, um escritor também de primeira. E agora você lançando o seu. Fala mais um pouquinho, já tem título esse livro? São textos todos seus? São textos traduzidos? Tem outros plebes traduzindo? Como que está esse projeto? São só textos meus. Tá. Ele chama Bitcoin e os Bitcoinheiros. Okay. Ele é por um lado, uma brincadeira, por outro lado, a ideia dele é tipo... É quase como se fosse um estudo antropológico entre tudo que está acontecendo no nosso ecossistema. Tipo, no sentido, eu não tento fazer uma explicação técnica. Tipo, quanta gente já não tem explicações técnicas fabulosas? Tipo, se eu fizer isso, eu estou fazendo mais do mesmo. Tipo, não muda, sabe? Não estou agregando valor. Eu não tenho esse tipo de visão. Eu tenho a visão muito mais por analogias, por metáforas. Então, assim, eu separei o livro em 4 sessões. A primeira sessão é o problema. Porque eu sempre falo, e eu acredito nisso mesmo, que não faz sentido você falar do Bitcoin direto para a pessoa. Isso você vai só confundir a pessoa. Você vai só falar de uma coisa que ela não está pronta para ouvir, basicamente. Ela não... Sabe, eu uso sempre o exemplo da Neusaldina, porque minha família é uma família que costuma ter enxaqueca. Então, assim, para quem... Quando eu estou sem dor de cabeça, tanto faz eu te oferecer um remédio para curar a dor de cabeça. Não muda porra nenhuma. Se eu estou com a dor de cabeça, isso vale um salário mínimo. E é isso, as pessoas só veem o valor da solução quando você explica o problema. Então, os 2 primeiros textos, os 2 primeiros capítulos, que são os 2 capítulos dessa sessão, são sobre o problema. A sessão chama o problema. E o problema, sei lá, tem o primeiro capítulo que é mais genérico, explicando várias coisas que o Bitcoin conserta. Então, fala dos desbancarizados, fala... Puta, não lembro de cabeça tudo, mas fala do problema da inflação e como a inflação é de propósito. É um texto que eu publiquei há um mês atrás, um tempo atrás, pelo Livecoins. Tem até um print de uns comentários seus sobre isso, sobre como funciona o sistema inflacionário e como imprimir gera... Puxa, foi um roubo das pessoas. No começo a gente falou sobre isso. Eu lembro isso vai estar no capítulo 1. Capítulo 2 é só sobre o efeito Cantillon. Porque, para mim, o efeito Cantillon é um negócio que merecia um capítulo à parte. É um negócio que ajuda a explicar como o mundo funciona mais do que muitos outros modelos mentais e ninguém conhece. Sim. Então, eu queria jogar luz a isso. Então, ou seja, primeira sessão, o problema. Segunda sessão, a solução. Chegou a hora de apresentar o que é o Bitcoin. Aí, o último texto que eu ainda nem publiquei, ainda estou terminando de escrever, é o que é o Bitcoin. E esse é o mais desafiador que eu estou escrevendo, porque esse é fugir das metáforas e das analogias e falar na cara o que é o Bitcoin. E isso é dificílimo. Então, eu estou falando que o Bitcoin, explicando o que é o gasto duplo, explicando a prova de trabalho, explicando o problema dos generais bizantinos, para daí explicar um pouco da pré-história do Bitcoin, explicar quem é Satoshi, quem foi Ralph Finney, e daí chegar na parte do quem são esse culto de fanáticos que o pessoal fala. Porque eu não falei, mas o título do livro é Bitcoin e os Bitcoinheiros, e o subtítulo é Uma visão não usual ao dinheiro mágico da internet e o seu culto de fanáticos. Então eu preciso explicar porque o Bitcoin é um dinheiro mágico da internet e quem são esse culto de fanáticos. Que projeto. Isso é o primeiro capítulo sobre o que é o Bitcoin. Quer dizer, o primeiro capítulo da sessão do que é o Bitcoin. Sim. Daí tem outros textos nessa sessão que é explicar o Bitcoin de formas, analogia e metáforas, que é o Bitcoin como a melhor empresa do mundo, que é outro texto que o pessoal deve conhecer. O outro texto que é precificando o Bitcoin, que são modelos de valuation para o Bitcoin. Sabe, primeiro, por que o Bitcoin não vai a zero? E aí entra toda uma questão de história da religião, como o cristianismo se espalhou, mesmo o pessoal indo contra, toda a questão da minoria intolerante que o Taleb fala, para depois entrar em modelos de precificação do Bitcoin, seja o stock to flow, seja valuation comparado, levando em conta
mercado das artes, o mercado de paraísos fiscais, o mercado do ouro, bondes, estoques, tudo que hoje em dia está monetizado por ser uma reserva de valor médio. O que acontece no ecossistema quando chegar uma reserva de valor superior? A resposta é desmonetiza. Então, vamos fazer um valuation comparado e entender como funciona essa relação. Aí, o último texto dessa sessão, que é a sessão Bitcoin, é sobre... não, tem mais um que eu pulei, que é sobre a descoberta do Bitcoin também, que é sobre todo o processo de criação do Bitcoin e explicando que se não existisse Satoshi Nakamoto, não ia mudar nada. O Bitcoin ia acontecer de qualquer forma. Tipo, Satoshi Nakamoto, ele só deu mais um passo lógico numa cadeia de vários passos lógicos, que de novo é um conceito de biologia que chama o possível adjacente. O possível adjacente significa que, por exemplo, um elefante ele só tem um espaço limitado de coisas a fazer dentro das coisas que ele já tem. Sabe? A partir do momento que você tem certas premissas, que você tem certas características, você não tem um espaço ilimitado de opções. Você tem um espaço bem limitado de opções que fazem sentido para onde você agir. E provas disso é que, por exemplo, o cálculo foi inventado por duas pessoas diferentes em tempos diferentes. Tanto o Newton quanto o Leibniz inventaram o cálculo. A teoria da seleção natural, tanto o Darwin quanto o Wallace chegaram na mesma teoria em momentos diferentes. E por quê? Porque o arcabouço cultural de uma sociedade que tem um grau de comunicação e de permeabilidade, ele é compartilhado. Ou seja, aquela história do pool memético. Esse pool memético, ele é compartilhado. Então, se tem pessoas que são mais ou menos inteligentes, muito inteligentes, brilhantes, mas o ser humano é banal, sabe? Que nem X é inteligente, Y e Z também é. Se essas pessoas lerem as mesmas coisas, muito provavelmente elas vão ligar os mesmos pontos. Ou seja, tanto o Wallace quanto o Darwin tinham lido Malthus, tinham lido Charles Lyell, tinham lido James Hutton, sabe? Tinham lido o mesmo arcabouço teórico que faria eles chegarem às mesmas conclusões. Isso também é verdade para o Bitcoin. Tipo, que nem o texto do abertura que você colocou do Gladstein fala. Tipo, o Satoshi está em cima do ombro de gigantes, que nem eu tô, que nem você tá, que nem o Newton tá. Tipo, o ser humano, no fundo, eu nem sei se a gente é capaz de ter um pensamento original. Tipo, a gente está tão inserido no nosso ecossistema, no nosso arcabouço memético, no nosso zeitgeist, que a gente será que a gente é capaz de ter um pensamento realmente original ou a gente só vai recombinando coisas até encontrar novas formas? Então, se não existisse o Satoshi Nakamoto, o Bitcoin teria sido inventado. Podia ser outro nome, podia ter alguma outra especificidade no código, mas existiria um dinheiro descentralizado, criptografado na internet, tentando solucionar esse mesmo problema. E que seria bem sucedido. E que se entenderia que precisaria ser anônimo. Tipo, isso é a solução lógica para o problema que já estava posto e muitas pessoas tinham acesso, basicamente. Enfim, esse é o capítulo sobre a descoberta do Bitcoin. Daí tem também um capítulo sobre a tecnologia NGU, que é aquela brincadeira memética do number go up, né? E aí eu tento explicar porque, assim, é uma brincadeira, é um meme, mas é um modelo de valuation que eu mais acredito, sendo bem sincero. Para mim, o modelo que faz mais sentido do Bitcoin é o Stock to FOMO, que é a NGU Tech. E por que isso? Cara, tá tudo escrito lá no livro, mas basicamente a curva de adoção de uma tecnologia não é linear. Especialmente da curva de adoção de uma tecnologia com efeito de rede e de bem monetário. A tendência é rolar um FOMO muito grande. E esse FOMO nem começou ainda. Tipo, a gente ainda é um ponto, uma vírgula no meio do nada. A gente ainda é uma rua deserta sem luz, sabe? Vai ter uma hora que vai chegar o capeamento aqui, vai chegar a luz aqui. Aí a gente vai ver um FOMO de verdade. E é interessante esse modelo que os caras plotam o desempenho de várias ações de tecnologia. Esse desempenho aconteceu a mesma coisa com a Amazon, aconteceu a mesma coisa com Google, com Facebook, com Nvidia, com Netflix. Eles sempre fazem esse movimento. Estou orientando certo, é que para mim está espelhado, né? Mas sempre faz esse movimento que chama o mark tangente.
sabe? É um movimento que começa embaixo, tem uma acelerada, tem uma barriga e sobe de novo. Sim. Esse é o movimento que o Stock to FOMO prevê. E ele parece assim, um modelo extremamente autista. Mas quanto mais eu fui pesquisando, quanto mais eu fui lendo, pensando só do ponto de vista fundamental e ignorando qualquer ruído do mundo Fiat, ele é o que faz mais sentido, no meu ponto de vista. Enfim, deixa eu parar de falar um pouco, que eu falei metade do livro, mas se eu falar tudo, vira um monólogo gigante. Eu acho que você já vendeu umas 50 cópias aqui, porque você falando do livro, tudo que eu pensava era, cara, quero botar as mãos nesse livro, como quero botar as mãos no livro do Gladstein, então logo ele venha para o Brasil, não sei se já veio. Mas eu sou um cara de gesto simples, tu comentou esses dias, algumas pessoas publicam, eu leio. Tu publica, eu leio, esse livro é uma leitura certa. Por favor, assim que ele sair, tu me fala que meu Twitter, meu YouTube, minhas plataformas vão ser palco para isso.